2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, é certo o que o texto diz, que todos nós, sem exceção, desde o que está sentado lá na frente ali, que é o evangelista Heitor, até o último que está lá atrás agora, que é o meu filho bebendo água, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. O texto é muito claro nisso. Eu quero que você tome consciência disso. Quem é você? É o quê? É católico? Você vai estar diante do tribunal de Jesus Cristo para ser julgado. Quem é você? Você é evangélico? Você vai estar diante do tribunal de Jesus Cristo para ser julgado. Quem é você? Um ateu? Não tem religião? Não gosta de religião, de igreja? Você é um muçulmano? Um espírita? Um bandista? Quem é você? Um seguidor de Siddhartha Gautama, o Buda? Não importa. Você é jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, negro, branco, mestiço, rico, pobre, classe média, alta, mora numa casa boa, casa simples, tem um transporte bom ou um transporte simples, ou não tem transporte, não importa. Todos vocês, meu irmão, todos nós iremos inevitavelmente ter que comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. E isso é tão sério que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que Deus irá trazer os mortos para colocá-lo diante do trono dele, para que sejam julgados. Na primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz que o julgamento já começou, e começou não pelo bêbado, pela prostituta, pelo drogado, o viciado, começou pela casa de Deus. Então quero que você já coloque isso aí na sua mente. Quem aqui vai estar diante do trono de Deus para ser julgado? Levante a mão. Todos vocês, todos nós, todos nós iremos estar. O texto diz que isso é inevitável. O texto diz que não tem como correr, como fugir. E o pior, você vai dar conta a Deus do que você fez por meio do seu corpo, ou bem ou mal. O que você está fazendo? O que você está fazendo por meio do seu corpo? O bem? Então você vai receber a prestação de contas da parte de Deus, o bem que você está fazendo. O que você está fazendo por meio do seu corpo? O mal? Então você vai receber da parte de Deus, no julgamento, o mal que você está fazendo. O texto diz que cada um vai receber pelo que está fazendo. Um julgamento onde nossas obras pesará ou em favor ou contra nós. E por quê? Porque a Bíblia diz na carta de Tiago que as obras do homem é o que manifesta a fé dele. Se as obras do homem for boa e ele tiver obras, ele é um homem de fé e que vive para a glória de Deus. Se as obras do homem for má, ou mesmo que ele não tenha obras, a Bíblia está dizendo que essa pessoa vai ser condenada. Então, meu irmão, olhando para isso, nós temos que ter muito cuidado com a forma como nós estamos vivendo. Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 18, verso 1: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verde, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. E por quê? O Senhor diz no verso 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele está mostrando a responsabilidade individual. E ele continua dizendo no verso número 5: sendo pois o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, aqui ele se refere às práticas da lei, que Deus havia instituído.
não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, no seu fluxo menstrual, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo-o ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais. Usura é agiotagem. Desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, o Senhor diz, e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, da palavra do Senhor, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. E se ele gerar um filho ladrão, preste atenção como a salvação é individual. E se ele, esse justo, homem reto, que teme a Deus, gerar um filho ladrão, verso 10, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, aqui ele fala de adultério, oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, ou seja, praticar idolatria, cometer abominações, emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo não cometer coisa semelhante, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demais, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardando todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Pare bem aí, por gentileza, irmão amado. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que a prestação de conta diante de Deus é uma forma tão individual e tão em particular, que nem o pai dá conta pelo filho, nem o filho dá conta pelo pai. O exemplo que ele deu aqui é o seguinte: e tem um homem, que ele é um bandido, é um malfeitor, é um mentiroso, é um corrupto, é um enganador, é um ladrão, enfim, é uma pessoa desviada da presença de Deus. A Bíblia diz que esse homem vai ser condenado. E se ele gerar um filho, e esse filho dele, vendo os pecados do pai dele, os maus exemplos do seu pai, e com tudo isso ele não imitar o seu pai, mas viver na presença de Deus, o que ele diz? O pai vai ser condenado, mas o filho vai ser livre. Do mesmo jeito, sim, se o filho for um corrupto, um ladrão, um mentiroso, um malfeitor, um herege, um bandido, e o seu pai for um homem de bem, seguidor da palavra de Deus, o filho vai ser condenado, mas o pai vai ser livre, vai ser poupado. Você está entendendo? Então a Bíblia está dizendo que a responsabilidade da nossa salvação, ela é individual. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, nunca, jamais deixe de servir a Deus porque a sua esposa está desanimada, e ela desanima você também. Ela vai prestar conta com Deus, individual, e você vai prestar conta com Deus, individual. E no dia do julgamento você não vai poder chegar a desculpa de dizer para Deus: Senhor, eu esfriei, eu desanimei, eu me afastei, eu caí, eu tropecei, eu pequei por causa da minha esposa.
Senhor, me desviei, eu caí, eu pequei, eu me afastei por causa do meu marido. Deus vai aceitar essa desculpa? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a responsabilidade é individual. Se a sua esposa cair para o inferno, lute, peleje, batalhe, ore, aconselhe ela. Mas se ainda assim ela quiser ir, que vá, mas que você seja salvo no dia do Senhor. Se o seu marido cair para o inferno, lute, peleje, aconselhe ele, ore por ele, tente trazer ele de volta. Mas se ainda assim ele quer continuar indo, que vá, todavia que você seja salvo no dia do Senhor. E do mesmo jeito os filhos, os pais. Filhos, jamais deixem de servir a Deus, porque os pais de vocês esfriaram, ou desanimaram, ou abandonaram os caminhos do Senhor, porque a salvação é individual. E por isso que ele diz aqui, amado, no verso número 20: a alma que pecar, essa morrerá. Olha o que ele diz: o filho não leva a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que é isso? O que significa isso? Se o meu filho não se converter, o Jardel Filho está bem aqui filmando. Se ele não se converter e não guardar os retos do caminho do Senhor, ele vai ser condenado, mesmo que eu seja salvo. E ele diga para Deus: Senhor, eu era filho do pastor Jardel. Senhor, meu pai era o pastor da Guia Missão de Fé. Senhor, meu pai era um pregador, era um ganhador de almas, era um servo teu. Senhor, a Bíblia diz o quê? Que se ele for um ímpio, a impiedade dele vai ficar sobre a cabeça dele, mesmo sendo ele filho do pastor. Mas ainda assim, se ele não se vir a Cristo, ele vai ser condenado. Então isso, irmão, é grave. Isso é sério. Que me dera eu pudesse salvar minha família, que me dera eu pudesse salvar minha casa, que me dera eu pudesse salvar os meus e você, que me dera eu pudesse salvar o meu pai, que me dera eu pudesse aqui viver uma vida justa, reta, íntegra, temente a Deus, em santidade e obediência, selado pelo Espírito Santo, pela graça e misericórdia do Senhor, e pela graça de Deus chegar diante do Senhor naquele dia e poder dizer: Senhor, salva meu pai também, salva minha mãe, salva meus irmãos, meus cunhados, meu sobrinho, meu filho, minha esposa, salva eles também, Senhor, porque eu te servi. Isso não vai ser possível. Se eles não guardarem a palavra do Senhor, todos serão condenados. Todos serão condenados. Eu quero, daqui do verso 20, eu quero ir até Ezequiel, capítulo de número 6, se eu não me engano. Vamos voltar um pouco aí. Capítulo 3. Que me dera eu pudesse salvar minha família. Que me dera eu pudesse salvar os meus. Mas a Bíblia diz que eu não posso obedecer por eles. Se eles forem ímpios, eles serão condenados. Se eu for justo, eu serei salvo. Se eles forem justos, eles serão salvos. Se eu for ímpio, eu serei condenado. A responsabilidade é individual. Mas como, irmão Francisco, eu não vou poder chegar diante de Deus lá no dia do julgamento e pedir a Deus: misericórdia, Senhor, pelo meu pai, misericórdia pela minha mãe, misericórdia pelos meus irmãos, pela minha família? Eu não vou poder fazer isso. E mesmo que eu fizesse, Deus não daria ouvidos, porque é pelo que eles fizeram, é a forma como eles viveram, é se eles obedeceram a Deus ou não, é o que vai pesar para eles no dia do juízo. Mas Deus, irmão, Ele me dá uma oportunidade hoje de lutar pela salvação da minha família, de lutar pela salvação da minha esposa, do meu filho, do seu marido, dos seus pais, da nossa família. Em Ezequiel capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia. Atalaia é aquele que avisa, o que anuncia. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ele está dizendo aqui para Ezequiel, tá? Mas eu quero tomar essa palavra hoje para nós sermos também atalaias do Senhor, aqueles que avisam, amém? E aí ele diz no verso número 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu,
não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho, o ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, o cara era justo e agora se desviou. Ele estava na igreja nos caminhos do Senhor, agora ele se afastou. Quando o justo desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, diz o Senhor, né? Ele morrerá, porque não o avisando tu do seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virá em memória, mas o seu sangue da sua mão requererei. O que ele está falando? Está colocando a responsabilidade sobre Ezequiel. Vamos ler o verso 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente o justo viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. O que esses versículos do 16 até o 21 está dizendo para nós? Está dizendo, irmãos, que Deus certamente pode te usar para avisar o teu parente ímpio que ele está indo para o inferno. Deus pode te usar para avisar o teu parente ímpio que ele vai ser condenado, que ele vai perecer no fogo eterno, que se ele não abandonar o adultério, a prostituição, o pecado, a mentira, a desonestidade, as bebedeiras, as orgias, a droga, o vício, a prostituição, sim, se ele não abandonar a sua vida errada, se ele não se converter ao Senhor Jesus, para andar conforme a palavra de Cristo, para obedecer a palavra do Senhor, você vai dizer para ele, você vai ser condenado. E se esse teu parente ímpio, sendo avisado, e der ouvido ao que tu disse, tu ganhaste uma alma e livrou a vida dele da condenação. Por isso, parentes que não são convertidos, deem ouvido à voz dos parentes de vocês que são homem de Deus, mulher de Deus. Se o seu parente, que é um servo de Deus, está lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, meu cunhado, minha cunhada, meu primo, meu pai, meu tio, enfim, minha mãe, se converta do seu pecado para você não ser condenado. Eu lhe dou um conselho, você que escute o que o seu parente está dizendo, dê sim ouvidos à voz dele, porque Deus está te avisando que você vai para o inferno. E se você se arrepender, ainda pode haver oportunidade de salvação para você, porque Deus está disposto a perdoar qualquer pecado. E ele diz até, se o justo, um homem de Deus, se desviar, ele diz aqui que a justiça dele vai ser apagada, o que vai valer é os pecados dele que ele está vivendo no momento, e ele vai ser condenado por isso. Mas se ele, sendo avisado, se converter e se voltar para Deus, ele ainda pode de fato ter uma oportunidade de voltar e se arrepender e ser recebido por Deus. Mas se ele desprezar o aviso, endurecer o coração, porque tem gente que já foi da igreja e endurece o coração para ser exortado. E sabe quando você vai falar, não, eu já sei, não, eu já sei, não, eu já sei, não, eu já sei, sabe e está errado, sabe e vai para o inferno. Se você soubesse que você ia para o inferno, se você soubesse o que é o inferno, você não estaria dizendo isso, você se arrependeria e se voltaria para o Senhor. Mas a Bíblia fala também aqui no profeta Ezequiel, a mesma passagem, da negligência da nossa parte. Você está vendo que você pode avisar o ímpio e ele se converter e ser salvo? E você está vendo, ele diz também aqui, mas se você calar a sua boca e não avisar, o ímpio vai ser condenado, e por isso Deus vai cobrar o sangue dele de você. Então ele está dizendo que às vezes pode haver negligência nossa também. Às vezes pode haver que nós sabemos que aquela vida está indo para o inferno, que aquela vida vai ser condenada, que aquela vida vai perecer, e nós não estamos avisando. Deixa eu te perguntar, meu amado, não precisa ninguém levantar a mão, você está avisando para a sua família descrente que eles vão para o inferno? Mas presta atenção, como? Avisar, filho, não é só abrir a boca e falar, não. Como é que eles veem a tua fé? Como é que eles veem a tua conduta? Eles sabem que tu é crente, tu avisou para eles que eles vão para o inferno se eles não se converter, e tu está avisando para eles com a tua vida também? Quando eles olham para ti, o que é que eles veem? Uma mulher de Deus? Uma mulher vulgar?
Qual o testemunho que você tem dado para salvar eles, para resgatar eles, para que eles vejam de Deus na tua vida, para que eles vejam a luz de Deus em ti, para que eles vejam o sal de Deus na tua vida? Qual o testemunho que você tem dado? Como é que você abre a boca para dizer: meu parente se converte, se vai para o inferno? Se você está dando mau testemunho, meu irmão, se você está dando um mau exemplo, se os teus parentes olham para ti, minha irmã, e vê você pior do que um desviado, eles olham para ti e vê: você é um encrenqueiro, você é um confuseiro, você usa roupa sensual, shortinho sensual saindo na rua. Como é que os teus parentes podem ver Deus na tua vida? Tu que é crente está tentando alertá-los. Amados, muito em breve nós nos encontraremos com o Senhor. O evangelista Heitor falou aqui: pode ser pelo arrebatamento, mas também nós podemos morrer. Morrer não é o problema, morrer não é o fim, morrer é o começo da eternidade. A morte é simplesmente, sabe o quê? O que a Bíblia diz. Infelizmente os adventistas e testemunhos de Jeová comparam a gente com um jumento, um cavalo. Como assim? Eles acham que nós não temos almas eternas. Não, a gente morreu ali, pronto, acabou-se. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia mostra, irmão, que nós temos uma alma eterna. E quando o homem morre, a sua alma, ela simplesmente sai do seu corpo e entra nas dimensões celestiais, espirituais. Se for uma alma salva, ela vai direto para o paraíso. Lucas capítulo 19. E também lá na crucificação, Jesus com aquele malfeitor na cruz, né? Jesus disse: hoje tu vai estar com alma justa, selada com o Espírito Santo, temente a Deus. Saiu do corpo, o corpo volta ao pó. A família fica chorando ali, mas aquela alma está viva lá no paraíso, em gozo e glória com o Senhor. Mas se for uma alma ímpia, uma alma pecadora, desviada dos caminhos do Senhor, ela sai do corpo, o corpo volta ao pó, e a alma dele vai direto para o Hades, o Sheol, a Geena, um lugar chamado popularmente de inferno, para ser atormentado. Isso é a morte. É nisso que consiste a morte. Após 1 segundo depois da morte, você já está no paraíso. Após 1 segundo depois da morte, você já está no inferno, dependente de quem seja você. Então nós temos que nos preocupar com isso. Se a Bíblia está dizendo que eu posso avisar minha família para se converter, e vai que eles dão ouvido, e aí eles são salvos, então eu vou avisar. Mas se a Bíblia está dizendo que mesmo que eu avise e eles não se converter, eu fiz a minha parte, estou limpo diante de Deus, e tentei salvar a vida deles anunciando o Evangelho. Mas não só com palavras, mas com as minhas obras. Porque as obras, irmãos, elas falam mais do que as palavras. Que adianta eu dizer ao meu filho todo dia: ore, se eu não oro? Que adianta eu dizer ao meu filho todo dia: leia a Bíblia, se eu não leio a Bíblia? Que adianta eu dizer ao meu filho: não minta, se eu minto? Não furte, se eu furto? Não roube, se eu roubo? Que adianta eu dizer para o meu filho: dê um bom testemunho, se eu não dou? O testemunho vai falar mais do que as palavras. Embora ele ouça um bom conselho, mas ele vai fazer o que ele está vendo. Então, meu amado, a Bíblia coloca aqui em nós, sobre nós, uma responsabilidade de sermos atalaia. Amém, pessoal? Atalaia na nossa casa, atalaia para a nossa família, atalaia para a nossa vizinhança, para os nossos conhecidos no trabalho, no emprego, na empresa, atalaias nas ruas, em cultos campais, em panfletagem, em evangelismo, atalaias, aqueles que anunciam o juízo de Deus. E não aquele crente acomodado, irmão, que nem crê no inferno e nem no céu, e que vive vivendo aquela vida religiosa, apenas vai para o culto uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e com isso está satisfeito. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser pessoas mais envolvidas com a obra do Senhor. E aí, meu amado, voltando aqui para Ezequiel, capítulo 18. Aí ele diz no verso 21, se nós avisar, olha o resultado que pode ter.
Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, o ímpio é o pecador, o desviado. Se ele se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, o estatuto do Senhor, e fizer juízo e justiça, certamente ele viverá, não morrerá. De todas as tuas transgressões que cometeu, o que acontece? Verso 22. De todas as suas transgressões, o pecado, a imoralidade, tudo que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. O texto está dizendo, irmão, que Deus pode apagar teus pecados, que Deus pode apagar tuas iniquidades, que Deus pode apagar tua prostituição, teu adultério, tuas mentiras. Deus pode apagar o pecado que você cometeu, basta que você se converta a Ele. Incrível, está dizendo aqui que Deus não vai lembrar. Senhor, lembra daquele pecado, Senhor, que eu cometi? Não, filho, não lembro. Não lembra? Não lembro não. Por quê? Porque já foi perdoado, que já foi apagado. E por que, Senhor? Porque você se arrependeu, você se converteu e passou a obedecer a minha palavra. Por isso eu apaguei, joguei no mar do esquecimento. Agora você é meu, está selado com o Espírito Santo para ser salvo. É isso que Deus quer para nós. E Ele diz no verso número 22, verso 23: desejaria eu, diz o Senhor, né, de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, não desejo. Antes que se converta dos seus pecados e viva. Você acha que Deus deseja que um pecador morra? Às vezes a gente vê o cara fazendo mal, para que ainda não mata logo esse desgraçado? Deus não quer que ele morra, irmão. Deus quer que ele se converta e viva, tenha salvação. É isso que o texto está falando. Desejaria eu a morte do ímpio? De modo algum. Eu quero antes que ele se converta e tenha vida eterna. Por isso que Deus está lhe poupando, você que está desviado. Por isso que Deus te poupou até agora, você que ainda não entregou a vida para Jesus. Porém, entenda uma coisa: mesmo Deus te poupando e te guardando, é claro que um dia você vai ter que morrer. É claro que uma hora dessa, infelizmente, vai ter que acontecer o que você não quer, o que você não deseja. Todas as pessoas que morreram, irmão, elas não sabiam que iam morrer naquele dia, a não ser aqueles que se suicidaram. Mas as outras que morreram por outra causa, acidente, bala perdida, tiro de outra maneira, um ataque fulminante, nenhum sabia que ia morrer naquele dia. Mas o Senhor está dizendo que Ele não deseja que você morra. Deus, Ele quer, antes de você morrer, Ele quer logo ver você arrependido, quer logo ver você convertido. E essa palavra aqui é para nós, irmão, porque tem muito crente ímpio dentro da igreja, tem muito crente mundano, carnal, desviado dentro da igreja. E Deus nos chama hoje a uma oportunidade que Ele está nos dando de graça. Olha a graça de Deus como é grande, o amor de Deus como é grande. Deus, conhecendo o teu pecado, conhecendo tua iniquidade, tua transgressão, sabendo que você está desviado em pecado. O pastor não está vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, os filhos não estão vendo, os pais não estão vendo, mas Deus está vendo que você está totalmente maculado, sujo de pecado. Embora você mostre uma capazinha de crente, mas Deus sabe o teu interior que está podre, e Ele está revelando isso para você esta noite. Se arrependa. Ele diz que não deseja a morte do ímpio. Ele diz que se o pecador se arrepender, vai ser salvo. Então o pecador se arrepende, o pecador se conserta com Deus. Por outro lado, você está vendo? Deus está oferecendo a misericórdia e o amor ao pecador. Se arrepende, que Ele te salva. O pecador que se refere aqui é o desviado, o afastado, né? O que não está servindo a Deus, distante dos caminhos do Senhor. Deus te oferece a oportunidade. Agora, logo em seguida, no verso 24, Ele fala do justo.
aquele que é crente, que é servo. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou neles, morrerá. Agora o contrário, ele diz que se o pecador se arrepender, Deus esquece os pecados dele, e que vai valer agora é a justiça que está sobre ele para ele ser salvo. Mas se o justo, o homem fiel, o servo de Deus, se desviar, Deus também disse que esquece toda a justiça que você praticou, toda a bondade que você fez, toda a obediência que você prestou. O que vai valer é o pecado que você está praticando agora para te condenar. É forte ou não é, irmão? Então não adianta achar, mas eu já trabalhei muito na obra, já ganhei muitas almas, já preguei muito o evangelho, já cantei muito, já toquei muito, já preguei muito, já servi muito a Deus, e hoje está desviado. O texto está dizendo que Deus não lembra das coisas boas que você fez, foi apagado. O que vale é agora. Se você morrer nesse estado, você morre num estado de impiedade para ser condenado. E ele continua dizendo: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouçam agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os caminhos de vocês que são torcidos? Preste atenção no que ele está dizendo. Quando Ezequiel anunciou isso à casa de Israel, o povo disse: não, mas Deus está errado. Como é que o cara, um pecador depravado, desviado, só porque agora ele se converteu, abandonou os pecados, agora ele está salvo, e os pecados que ele cometeu, não vai pagar? O povo achava que Deus estava errado por isso. Deus perdoou, e o povo não queria aceitar. E do mesmo jeito, não, mas Deus está errado, eles diziam. Como é que o cara foi pessoa justa, honesta, direita, andou a vida inteira nos caminhos do Senhor, agora porque ele está desviado, ele vai ser condenado? Deus não lembra da bondade que ele praticou? Ele estava dizendo que Deus estava errado em fazer isso. Mas Deus não erra, amado. Deus é um Deus justo, amém? Eu vou lhe dizer, se no dia do julgamento, eu orando a Deus muitas vezes no meu secreto com o Senhor, eu dizendo: Senhor, se no dia do julgamento o Senhor me jogar no inferno, ainda assim o Senhor vai ser justo, o Senhor vai estar fazendo por justiça, porque o Senhor é soberano, é justo, o Senhor faz como quer, e eu não poderei reclamar. Sim. E como é que agora a nação de Israel vem dizer? Está igual ao povo atual, diz a mesma coisa, não é? As pessoas de hoje vê o cara bebia, furtava, roubava, era um bandido, sei lá o que mais, agora está na igreja, agora é crente, agora é salvo, né? Um sem vergonha desse, um safado desse, já fez tanta coisa, agora está dizendo que é salvo. Eles falam isso, desprezam a misericórdia de Deus, desprezam o amor e a compaixão que Deus tem para com o pecador. Nós falamos aqui semana passada sobre o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, irmão, e também do verso 1 em diante, a Bíblia mostra claramente o desejo de Deus, a vontade de Deus de ganhar as almas, ao ponto da Bíblia dizer que Deus faz festa no céu quando o pecador se arrepende. Cristo veio para salvar os pecadores, Ele veio para os doentes, para os enfermos, para os que estão sujos, para os que reconhecem que são pecadores. Ele veio para nós. Basta que o homem reconheça seus pecados e se arrependa, e Deus salvará. Sim. Você pode ter sido uma prostituta, sem que você tenha sido. Se você se converter, obedeceu ao evangelho, você vai ser selado com o Espírito Santo, vai ser santificado e vai ser salvo. Em contrapartida, você pode ser a pessoa mais certinha, mais justinha, mais direitinha, mas se você não guarda a palavra do Senhor, você vai ser condenado e acabou. E Deus não está errado em fazer isso, embora Israel achava. Não, porque Deus é soberano e Ele é justo no que faz. Ele continua dizendo, no verso 26: desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e morrerá. Quem reconsidera, né? Reconsiderar, rever.
Verso 29, contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é, a casa de Israel insiste em dizer o quê? O caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? O Senhor pergunta. E não são os vossos caminhos torcidos? Quer dizer, os meus caminhos que não são direitos, casa de Israel, Deus pergunta. Não seriam os caminhos de vocês que estão errados, o Senhor fala. E ele diz no verso número 30, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Julgarei não coletivamente, mas a cada um conforme os caminhos que segue. Sim, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo eu prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, amado, o Senhor mostra claramente nessa passagem que nós lemos aqui, né? Corrido e resumido, Deus mostra claramente que a culpa de ser condenado, ela não é de Deus, e nem é daqueles que nos avisaram, é somente do homem que vai ser condenado. Se alguém aqui neste salão for condenado, morrer e for para o inferno, e despertar e estiver no inferno, como o rico da parábola do rico e do Lázaro em Lucas 19, a partir do verso 16, e de repente você chegar lá no inferno, como muitos estão lá agora, e você começar a clamar, pedindo a Deus uma oportunidade, pedindo a Deus para voltar, eu vou lhe dizer, não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade. A oportunidade é hoje, é aqui e é agora. Deus está dando. Ele diz lá em Eclesiastes capítulo 11, volte um pouco aí, próximo a Salmos, aí Provérbios, Eclesiastes capítulo de número 11, no versículo de número 9, ele alerta aos jovens. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Oh, que coisa boa! Deus está mandando que eu tenho que me alegrar, que eu tenho que curtir minha mocidade, que eu tenho que cumprir os desejos dos meus olhos, satisfazer a vontade do meu coração. Ele está dizendo. Mas olha o que ele diz depois: sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O que ele está dizendo? Viva como você quiser. Se você prefere viver nos prazeres da carne, viva. Se você jovem prefere viver fazendo sexo com hoje, sexo com outro amanhã, sexo com outro depois da manhã, saindo todos os finais de semana, saindo com tantas mulheres numa noite só para o motel, com tantos homens numa noite só para o motel, Deus está dizendo, faça. A vida é sua. Se você, marido, quer trair a sua esposa, traia ela com quantas mulheres você quiser. Se você, esposa, quer trair o seu marido, traia ele com quantos homens você quiser. Deus está dizendo, a vida é sua, você faz o que quer com ela. Mas saiba de uma coisa, Deus está dizendo, você vai prestar conta por isso a Deus. Você acha que vai ficar impune? Olha as pessoas que hoje estão curtindo o mundo, meu irmão. Olha quanta gente aí, meu irmão, está em depravação. Estão curtindo, estão eufóricos, estão felizes, estão contentes, estão alegres, estão se esbanjando nos prazeres dos seus olhos, estão se esbanjando no prazer da sua carne, e ninguém diz nada contra eles. Está tudo bem, está tudo legal. Ele tem casa, ele tem carro, ele tem transporte, ele tem um bom emprego, ele tem um bom salário, e está vivendo cada dia melhor. Mas uma coisa que ele não sabe é que ele vai prestar conta com Deus por tudo que ele está fazendo. E o que é que você acha que Deus vai dar para essas pessoas? Porque tem pessoas aí pregando o quê? A libertinagem. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso.
dizer como os hebreus: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos curtir. Vamos morrer, mas não é o fim. Vai morrer, mas vai estar diante do tribunal do Senhor para ser julgado. Então ele dá esse conselho para o jovem: viva como você quiser, porque a vida é sua. O que adianta você, opa, lá vem um pastor, peraí, eu estava fazendo a coisa errada, deixa o pastor passar. Ó, o pastor, aí o pastor vai passando e pega a Bíblia, a hora começa a orar. Olha que irmão, para orar, quando o pastor passa, ele volta de novo, opa, fazer de novo. Que vantagem vai ter isso? Não é o pastor que vai fazer juízo contigo. Não é o teu vizinho que vai fazer juízo contigo. Não é os irmãos que moram na tua vizinhança, próximo a você, que você na frente deles tenta mostrar uma aparência de santo, mas depois você está vivendo uma vida desviada. Não é com eles que você vai prestar conta. A Bíblia diz que nós vamos dar conta, cada um particularmente, com Deus que conhece tudo. A Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos dele. Ele sonda nossos rins, disse o rei Davi. Ou seja, ele entra no mais profundo do nosso coração e conhece os desejos mais profundos, mais íntimos. Aqui dessas muitas pessoas que estão aqui reunidas, nesse exato momento, Deus conhece o pensamento de cada um de vocês. Deus sabe que tem um bem acolá que não está nem ligado na mensagem, está pensando no trabalho, no feriado amanhã. Deus sabe que tem outro bem acolá, já está pensando no namorado. Outro bem acolá já está pensando na amante. Deus já sabe que já tem outro bem ali que está preocupado com as contas para pagar. Deus está vendo o pensamento de cada um aqui, irmão. Individual, particular, por quê? Porque Ele vai julgar individual. Ele vai julgar particular. Sim. Então, lá em Apocalipse capítulo 20, como eu já falei, a Bíblia, não precisa abrir não, a Bíblia mostra o julgamento individual. Sim. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 7, e em todas as cartas do Apocalipse, ele encerra com elas dizendo o quê? As 7 cartas: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ao que vencer, receberá uma pedrinha branca e um novo nome escrito nela. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono. Então Jesus sempre está dizendo nas cartas do Apocalipse: ao que vencer. E isso mostra o quê? A particularidade do julgamento. É para quem vencer. Se este vencer, será salvo. Se este não vencer, será condenado. É individual, é particular. Mas eu queria encerrar a mensagem trazendo um conselho, um alerta para a igreja, em 2 passagens bíblicas. A primeira em Mateus capítulo 10. Mateus, primeiro livro dos evangelhos. Mateus, ele era o Levi, aquele cobrador de impostos, que estava na coletoria. E Jesus, quando Jesus o chamou, e ali ele largou tudo e foi servir o Senhor. Era ele. E ali ele escreveu um evangelho. Por isso é chamado de evangelista. Não que ele tivesse o cargo de evangelista na igreja, mas pelo fato de ele ter escrevido um evangelho. Narrou a história de Cristo, contou os fatos que aconteceram durante a vida do Senhor, tanto durante o período que ele viu, que ele andou com Jesus, né? E ele diz em Mateus capítulo 10, verso de número 37 ao verso de número 39. Primeira coisa, ele diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida aqui na terra, curtir, né? Perdê-la, ou seja, perderá a sua salvação. E quem perder a sua vida aqui na terra, por amor de mim, achará a sua salvação. Primeiro conselho que eu quero te dar, para a gente já encerrar nessa mensagem. Ele disse que, embora nós temos que honrar o pai, a mãe, o esposo, a esposa, mas ele disse que nós
não podemos honrar e nem amar essas pessoas mais do que a Deus. Que Deus deve ser o Senhor da nossa vida, de modo que nós nos desagradamos nossa família para nos submeter a Ele, de modo que nós somos rejeitados e perseguidos e mal interpretados por obedecer a Ele. E Ele diz que nós nunca, jamais devemos honrar ou amar o pai, a mãe, o filho, a esposa, seja quem for, mais do que a Deus. E depois Ele diz que quem ama o pai ou a mãe, ou o filho, ou a filha, ou nora, ou a sogra, e familiar, mais do que a Deus, não é digno de Jesus Cristo. E em seguida Ele diz no verso 38, que quem não quiser tomar a sua cruz, porque isso vai trazer uma cruz para você. Prioridade, você vai perder amigos, você pode perder emprego, você pode perder negócios, enfim, você pode perder muita coisa. Isso é uma cruz, isso é uma renúncia, Ele chama de cruz. E Ele diz que quem não quiser tomar a sua cruz e não segui-lo, também não é digno dele. Para segui-lo tem que tomar a cruz, tem que estar disposto. Em seguida Ele diz no verso 39, que se porventura nós preferirmos achar a nossa vida, ou seja, curtir a nossa vida temporal, passageira, terrena, de fato, não, eu vou me entregar aos prazeres porque eu só tenho uma vida, eu quero curtir a minha vida. Então Ele disse que esse perderá a sua vida, ou seja, a sua salvação, se você optar por curtir a sua vida. Em contrapartida Ele diz que, mas se você perder a sua vida no mundo, ou seja, deixar de curtir o mundo, para poder servir a Cristo, Ele diz que você achou a vida eterna, achou a salvação. A Bíblia diz, amado, em Mateus capítulo 13, que quem encontra o reino de Deus, quando o homem ouve a mensagem do Evangelho e compreende, é como quem encontrou um tesouro escondido, que agora ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa. Ele está disposto a abrir mão dos prazeres, mesmo sendo mal interpretado pelos amigos e as pessoas com as quais eles cometiam essas atrocidades, essas práticas profanas, lascivas, imoral diante do Senhor. E os amigos não vão compreender, vão julgar ele, vão condenar ele, vão apedrejar ele. Mas ele está fazendo isso por quê? Porque ele encontrou a vida. Em contrapartida, há pessoas dentro da igreja que ao mesmo tempo querem viver o mundo. Tem pessoas dentro da igreja que vivem na prostituição, vivem nas práticas ilícitas, de acordo, pela luz do Evangelho, aliás, e ainda assim acham que vão ser salvas. Se você está curtindo sua vida, meu irmão, saiba que você vai ser condenado. É o que ele está dizendo. Portanto, a melhor coisa é, caminho é estreito, não é, irmão? E vai dar na porta estreita. Mas o que é que tem do outro lado da porta estreita? A cidade celestial, as ruas de ouro, os portões de pérola, o corpo glorificado, um reino glorioso e riquezas incalculáveis. Por isso a porta é estreita, porque o prêmio da nossa vocação é tremendo. Então o melhor conselho para nós é Tiago 4. Pastor, Deus me livre, cruz credo, Ave Maria, Nossa Senhora, de ir para o inferno. Isso vai resolver alguma coisa? Cruz credo, Ave Maria, Nossa Senhora, se benzer, bater na madeira, isso não vai resolver nada, mano. O que vai resolver é isso aqui, ó. Verso 7, Tiago 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. O que ele está dizendo? A primeira coisa, presta atenção. Se você quer ser livre da condenação e ser salvo, só ser filho de pastor, irmão de crente não resolve. Ele está dizendo que você tem que se sujeitar a Deus. Se sujeite a Deus. Que é isso? Eu conheço a vontade de Deus, eu vi e sei o que Deus quer que eu renuncie, eu sei que minhas práticas estão erradas, então eu vou abrir mão para me sujeitar à vontade de Deus. Com isso eu vou estar resistindo ao diabo, e aí o diabo vai fugir de mim. Verso 8.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Voz de ânimo dobre, purifica o coração, coração purificado, limpo, santo. Sinta as vossas misérias, e lamente e chore, converta o teu riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Mais 2 conselhos no versículo 9. Irmão, sente tua miséria, ou seja, filho, você está em pecado, se entristece pelo teu pecado, sente a dor do teu pecado, sente a angústia porque pecou. Ele está mandando isso, irmão. Sinta a tua miséria. É um pecador, ele está pecando, sente a dor do pecado. Ele está dando esse conselho. Lamente e chore. Lamentar o Senhor, eu pequei, Senhor, eu pequei, poxa vida, eu pequei. E chora e pranteia pela dor do pecado. E em seguida, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Que conselho doido é esse, irmão? Converter o meu riso em pranto e a minha alegria em tristeza. Ou seja, trocar o riso para estar pranteando, deixar de estar alegre para estar triste. Sim, é isso que Deus quer de nós. Mas como assim, pastor? Deixar de estar alegre com o mundo para estar triste aos pés do Senhor. Deixar de estar rindo com o mundo e estar chorando aos pés do Senhor. Arrependido, contrito, como quem está lutando. O Senhor, está difícil, mas eu estou pelejando. O Senhor, está doendo, a carne está tentando me arrastar, mas eu estou me sustentando. Aí ali vem a angústia, vem um choro, vem a dor, vem a tristeza, mas é ali que Deus quer você. Deus não quer você rindo lá no bar, bebendo cachaça. Deus não quer você rindo prazeroso lá no motel se prostituindo. Deus quer você chorando e gemendo aos pés dele. E para concluir no verso 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A exaltação que Deus vai dar para nós não se refere a coisas terrenas, como a maioria dos pastores tem pregado. Hoje criou-se uma fantasia para os crentes. Deus vai te honrar, Deus vai te fazer cabeça, Deus vai te colocar por cima, Deus vai te tirar da cauda, você vai ser uma pessoa importante, Deus vai te dar status, você é príncipe, princesa, vai ter uma Deus dessa terra. Criaram essa. Deus vai nos honrar, e Deus, Ele vai nos exaltar. Como? Quando? Olha para Cristo, por exemplo, a forma como Cristo viveu. Olha para Paulo, 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11. Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes apanhei de vara, 1 vez fui apedrejado, sofri naufrágio, passei fome, frio, nudez, não tinha morada certa, somos perseguidos, injuriados. Deus pôs a nós como espetáculo aos anjos e ao mundo. Somos o lixo do mundo, a escória de todos, pessoas desprezíveis. Olhar para o homem daquele, você achava que ele estava sendo honrado por Deus? Olhar para o homem daquele, você achava que Deus estava exaltando ele? Mas pode ter certeza, o sofrimento que aquele homem passou é a maior honra que alguém pode ter nessa terra, por Deus. E a exaltação dele veio quando? Quando ele foi para Roma no ano 64, pelas mãos do imperador Nero, e arrancaram fora a cabeça dele, decapitado. Isso não é honra. Mas aqueles homens entendiam que assim eles estavam glorificando a Cristo, com aquele tipo de morte, morrendo pelo Evangelho. Mas a exaltação de Deus para eles não veio naquele momento. Olha para os profetas, Hebreus capítulo 11, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, morando e fugindo em montes, em cavernas, nas covas da terra, homens dos quais o mundo não era digno, mas era desprezado por todos. Olha para Cristo, Isaías capítulo 53,
Homem de dores, como aqueles que os homens viram o rosto. Vixe, não quero nem ver ele não. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, despido, passou a noite inteira apanhando, julgado, sentenciado à morte, levou a sua própria cruz ao monte Calvário, crucificado pelos romanos, nu, sem roupa, seus inimigos ali dizendo: tu é o Cristo, desce daí, zombando dele. Isso é exaltação? Aos olhos humanos não, mas é a exaltação que Deus fala, amado, que vai nos dar. É uma exaltação além da compreensão humana, além do entendimento humano e além dos parâmetros físicos, palpáveis, terrenos. A exaltação que Deus vai nos dar, o livro do Apocalipse, ele cita várias vezes que nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo, que nós vamos viver e reinar com Cristo, que nós vamos ver a Deus e a Cristo e reinar com Ele por toda a eternidade. Que uma exaltação maior do que essa? Em ser ressuscitado quando Cristo vier buscar a sua igreja, e ter um corpo novo, transformado, e subir para morar com o Senhor. Que uma exaltação maior do que essa? Estar ao lado do rei para poder viver com ele e servi-lo. Que uma exaltação maior do que essa? Estando vivo quando Cristo vier e vai te arrebatar, e você vai subindo ao mesmo tempo, tendo o corpo transformado, e receber o corpo que não morre, não envelhece, não adoece, não cansa, não sente dores. Andar em ruas de ouro, morar na cidade celestial que a Bíblia diz que Deus preparou para nós como herança. Essa é a exaltação. Ser livre da condenação. A Bíblia diz que a condenação, irmão, quando as pessoas que vão ser jogadas no inferno, ele chama disso de vergonha e desprezo eterno. Ricos, pessoas importantes desse mundo, reis, sofrerão a vergonha e o desprezo eterno. Mas nós, simples, pobres, sofredores, perseguidos, perdedores aos olhos do mundo, receberemos a glória. Ouviremos Cristo dizer: venham benditos de meu Pai, tome posse do reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Ouviu o que Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, verso 11? Para que todos saibam que eu te amo. Verso 7, aliás: eu farei com que aqueles da sinagoga de Satanás venham e me adorem prostrado aos teus pés, a minha igreja, para que todos saibam que eu te amo, minha igreja. Jesus diz isso lá em Apocalipse capítulo 3. Não com essas palavras, né? Eu estou facilitando o entendimento, parafraseando. Para que exaltação maior do que essa? E Ele quer dar isso para você, meu irmão. Você não veio aqui hoje por acaso, nenhum de nós. E nem você que está ouvindo pela internet, aí pelo nosso canal do YouTube. Não é por acaso que essa palavra chegou a você. Deus tem um propósito, e que a vontade de Deus se cumpra. Mas lembre, nós todos iremos comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo. O julgamento já começou, e começou por nós. Se arrependa, se converta, não volte mais para a vida de pecado que você vivia antes. Não volte mais para o mundo ao qual você vivia antes. Lute com todas as suas forças, até o sangue, para viver para o Senhor. A palavra de Deus te garante. 1 Coríntios 15:58. Haverá recompensa para as tuas obras.